Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você irá assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras, um novo vídeo sobre aviação explicado de forma clara, rápida e direta, uma coisa interessante sobre avião ou sobre aviação. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, por que o avião voa? A explicação que até engenheiro gosta de ouvir. Você já se perguntou o que realmente faz um avião sair do chão e se manter no ar por horas, cruzando nuvens, fronteiras e continentes? Será que é só potência do motor, a forma das asas? Ou tem algum truque invisível da natureza trabalhando para manter o voo? A resposta está na combinação de física, engenharia e aerodinâmica. E hoje, vou explicar isso de um jeito que até engenheiro aprove a minha explicação. O voo do avião é possível graças a uma força chamada sustentação. Ela surge sobre a asa e é o que vence o peso da aeronave, mantendo-o no ar. A sustentação já foi explicada por algumas teorias. E foi assim que aprendemos no passado, no ensino fundamental e médio. As duas teorias principais são: primeira, teoria de Bernoulli. O ar se move mais rápido sobre o dorso curvado da asa, também chamado de extradorso ou câmara superior, criando uma pressão menor. Isso gera uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa, empurrando o avião para cima. A parte inferior da asa pode ser chamada também de intradorso ou câmara inferior. A segunda teoria é a terceira lei de Newton. A asa desvia o fluxo de ar para baixo. Como reação, o ar empurra a asa para cima. É a clássica lei da ação e reação. A realidade é que ambas as teorias atuam juntas e se completam. Uma na parte de cima e outra na parte de baixo da asa. Certo? Excelente dedução. Porém, não é só isso. Assim como a curvatura e o ângulo da asa fazem o ar ser desviado para baixo e acelerar por cima. Mas não explicam totalmente como a sustentação de fato ocorre. Analisando o perfil de um aerofólio assimétrico, como o ar percorre uma distância maior na parte de cima da asa, deve ser mais rápido do que abaixo, para que as duas correntes de ar se desloquem simultaneamente na parte de cima e de baixo, encontrando-se na parte traseira após o bordo de fuga do aerofólio. Essa é conhecida como a teoria do trânsito igual. Só há um problema. Essa teoria não existe. Então, Daniel Bernoulli estava certo? Afinal, quanto maior a velocidade da massa de ar, menor pressão a superfície da câmara superior da asa irá sofrer. Então temos a sustentação gerada. Correto? Ainda não. A resposta também não está completa. Entretanto, essa explicação você encontra em vários livros didáticos e muitos professores de física também a utilizam. Afinal, eles também aprenderam que foi Alberto Santos Dumont ou os irmãos Orville e Wilbur Wright que inventaram o avião. E também isso não é verdade. Eles contribuíram imensamente e fundamentalmente para a divulgação e o desenvolvimento do avião. Mas, o inventor pode ter sido o ilustre desconhecido, Gustave Whitehead, em 1901. Mas, esse assunto fica para outra ocasião. Realmente, o ar flui mais rápido na parte de cima da asa de um aerofólio, e portanto, não tem como as mesmas moléculas de ar que passaram mais lentas pela parte de baixo se encontrar com as moléculas da massa de ar na parte de cima. Então, a chave dessa questão é que o ar deve se desviar para baixo, quando essa massa de ar passa pela parte de cima, obtido com maior eficiência nos perfis assimétricos ou curvos, com o lado convexo para cima, ou aumentando-se o ângulo de incidência da asa ou de ataque do voo. O aumento do ângulo de incidência da massa de ar na parte de baixo do aerofólio deflexiona o fluxo da massa de ar para baixo acompanhado da deflexão que ocorre também na parte de cima, e entra em cena o efeito Coanda em nossa análise. O efeito Coanda é a tendência de um jato de fluido, como ar ou água, aderir a uma superfície próxima, seguindo sua curvatura, em vez de seguir em linha reta. Isso acontece porque a pressão ao redor do jato diminui quando ele se aproxima da superfície, fazendo com que o fluido seja puxado para junto dela. Isso produz sustentação e arrasto, enquanto que o aerofólio em deslocamento relativo com a massa de ar oferece tração e peso, e essas oposições estão em acordo com a terceira lei de Newton. Então, a explicação de Bernoulli está errada? Claro que não. Está apenas incompleta. Está faltando mais detalhamentos que, de fato, dê a explicação mais real sobre a sustentação. Neste momento você deve estar confuso. Afinal, teorema de Bernoulli, terceira lei de Newton, efeito Coanda. Que tal acrescentar na sua lista os estudos de física quântica e mecânica dos fluidos, dando especial atenção ao conhecimento dos comportamentos dinâmicos das moléculas do ar? Vamos voltar ao básico.
Para que o voo aconteça, é preciso o equilíbrio ou o controle entre 4 forças. Sustentação, empurra o avião para cima. Peso, puxando para baixo. Tração, força produzida pelo motor, empurra o avião para frente. Arrasto, resistência do ar, puxa o avião para trás. O avião voa quando a sustentação é maior ou igual ao peso, e a tração supera o arrasto. Agora vamos detalhar o que realmente ocorre quando a massa de ar interage com a asa. O ar flui desde o encontro com o bordo de ataque, passa através das câmaras e abandona o aerofólio no bordo de fuga de forma separada em trajetos. Esses trajetos acompanham o formato da asa, e uma camada em especial que adere à superfície, a pele, da asa da aeronave é a camada limite. Logo no bordo de ataque, o ar sofre uma aceleração centrípeta, igual àquela força que você sente quando faz uma curva fechada com o carro. Esse efeito dá um impulso, ou melhor, acelera o ar na parte de cima da asa. Sem dúvida, o formato aerodinâmico do bordo de ataque da asa melhora muito a eficiência da sustentação. Mas, mesmo em uma asa reta, sem esse formato, há meios de gerar sustentação, porém, como menor eficiência. Então, a curvatura na parte da frente e de cima da asa é a área que mais contribui para a produção eficiente da sustentação, e quando essa força é maior que o peso, a aeronave pode decolar. Mas, não é a curvatura de uma asa a única causa da sustentação. Os aviões dos pioneiros da aviação tinham asas chatas e também geravam sustentação. A resposta está na inclinação e no movimento relativo entre a asa e a massa de ar de forma que o ar se curve em torno da asa, contribuindo para a diferença de pressão. E essa explicação ainda é simplificada. Outros fatores, como o ar que flui além da superfície da asa, a diferenças de pressões, assim como os vórtices de ar formados nas pontas da asa, são fatores que contribuem para a sustentação. E, mesmo que você esteja voando em voo cruzeiro, há uma fina camada de moléculas do ar, em contato direto e eletrostático com a superfície da asa que estão aderidas e paradas, enquanto que outras, em camadas moleculares sucessivas, que estão em velocidade muito baixas, formando um conjunto de níveis, que juntas formam a camada limite. Nesse momento você entendeu que, mesmo com enorme velocidade, a sujeira não desgruda da superfície. E você está no caminho certo para entender o que é e como funciona a camada limite da massa de ar. As controvérsias acabam quando os engenheiros utilizam fórmulas matemáticas chamadas de equações de Navier-Stokes para modelar precisamente o fluxo de ar ao redor de uma asa e matematicamente descrever a produção de sustentação de um aerofólio. Curiosidade que intriga: avião voa até de cabeça para baixo? Sim, aviões acrobáticos conseguem voar de cabeça para baixo porque não dependem apenas da curvatura da asa, mas sim do ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o ângulo entre a linha do perfil da asa e o fluxo de ar. Quanto maior o ângulo, até certo limite, maior a sustentação. Isso mostra que o controle do voo depende muito mais do ângulo do avião do que apenas do formato da asa. Experimento famoso: a folha e o sopro. Segure uma folha de papel pelas extremidades e sopre por cima. O papel sobe, mesmo o ar passando por cima. Isso demonstra o efeito de Bernoulli na prática: maior velocidade, menor pressão. Outro experimento bastante útil é abrir a torneira da pia da cozinha, de forma que o fluxo de água fique o mais contínuo possível, sem turbulência. Segurando uma colher grande pela ponta do cabo, de modo que ela esteja na vertical e possa se movimentar livremente, aproxime as costas da colher no fluxo de água. Quando o fluxo de água tocar na colher, ao invés de empurrar, irá puxar. Você sentirá a força gerada pelo diferencial de pressão. Intuitivamente você pensaria que a água iria empurrar a colher. Porém, acontece o oposto, como se houvesse uma força de atração, quando a água flui pelo lado convexo da colher, similar ao que acontece na câmara superior da asa. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. Asas não são todas iguais. Há perfis diferentes com finalidades distintas. Asas com grande curvatura, maior sustentação em baixas velocidades, como em aviões agrícolas ou planadores. Asas finas e longas, favorecem voo de alta velocidade e menor arrasto, como em jatos comerciais. Slats e flaps, superfícies móveis que alteram o perfil da asa durante pouso e decolagem, aumentando a sustentação. O avião voa porque seus sistemas foram projetados para interagir com o ar de maneira eficiente. Não é magia, é ciência aplicada com precisão e um equilíbrio entre pressão, ângulo, velocidade e forma. É só a física dos fluidos fluindo, em movimento.
Neste vídeo, você entendeu por que o avião voa, conheceu os princípios de Bernoulli e Newton, viu como funciona a sustentação, o papel das asas, o ângulo de ataque e descobriu curiosidades sobre voo acrobático e o design das asas, e entendeu que a sustentação é relacionada à mecânica dos fluidos. E que tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio, qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja a nossa recomendação de livro aqui na descrição do vídeo. Esse é um livro que aprofunda todos os conceitos deste vídeo, ideal para quem quer voar com mais conhecimento e segurança. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões será a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Te espero lá e bons voos!